Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou comentar sobre o rendimento decepcionante de VGHF11 aqui no mês de outubro. O fundo pagou apenas 7 centavos, então realmente um rendimento muito ruim mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se foi o menor rendimento da história do fundo. Então, deixa eu dar só uma olhada aqui. Já ele pagou, tinha pagado 12 centavos aqui no passado, até 14 centavos aqui em maio de 2022. Nós pagamos 18 centavos aqui em dezembro de 2021. Então, com certeza foi o pior rendimento da história do fundo. E se a gente for somar aqui esse rendimento por ano, deixa eu ver se o Clube FI, aqui o Clube FI tem essa possibilidade. Aqui realmente o rendimento aqui do fundo tem uma clara diminuição ao longo dos anos, né? Dá para a gente observar aqui essa escadinha em 2022, 2023, 2024, 2025. Então, realmente está aqui uma bela de uma queda aqui nos rendimentos de VGHF11. Olha só, chegou a pagar 1,56 aqui nos 22 e agora aqui 2025, a gente terminou um ano ainda, está apenas 0,97. Então, aqui nesse vídeo eu vou comentar o porquê desse rendimento baixo e também vou abordar bastante aqui sobre a questão dos ativos que estão gerando e que não estão gerando renda para o fundo. Também falar um pouco sobre as perspectivas futuras aqui para os próximos rendimentos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então aqui, deixar bem claro que estou gravando esse vídeo aqui no sábado, dia 1º de novembro. Então ainda não sei como é que o mercado vai reagir na segunda-feira, mas certamente vai ter uma queda bem significativa abaixo de 7,60 que fechou na sexta-feira, né? Mas ok. Então aqui vou começar esse meu estudo dando uma olhada na DRE, mas como não temos relatório de outubro ainda, óbvio, né? Acabamos de terminar de outubro, mas vou dar uma olhada aqui no mês de setembro para ver como é que foi o resultado nesse mês. Então, ó, aqui no mês de setembro, a gente teve um resultado até acima da distribuição. Então, o fundo conseguiu aqui gerar acima dos 8 centavos. No entanto, se a gente for dar uma verificada aqui na quebra das linhas pela DRE, a gente aqui no mês de setembro teve um ganho não recorrente com a negociação de FIIs. Foram 1,7 milhão de reais que o fundo apurou de não recorrente. Então, se a gente pegar aqui o resultado de setembro e abater o ganho de capital, acredito que a gente já vai ter um resultado similar a esse que a gente teve aqui no mês de outubro. Só um instante aqui, terminando de calcular quanto que foi o resultado recorrente de VGHF11 em setembro. Então, que em setembro o fundo gerou de resultado recorrente apenas 7,39 centavos. Então, ó, aqui a gente pode ver que no mês de setembro o fundo já vinha dando sinais de que não estava, poderia acontecer uma queda no rendimento futuro, né? Ainda mais que o fundo tem uma reserva muito baixa, apenas 1 centavo em reservas, né? Patamar muito baixo. E a questão também da deflação de agosto certamente caiu bem pesada aqui sobre o fundo. Lembrando que não foi apenas VGHF11 que decepcionou, tá? Muitos guinés decepcionaram, Canip, KNHY11, CACRE11. Se a gente for analisar bem, todos os fundos PCA sofreram bastante. E VGHF11 tem uma parcela cedida na carteira, mas majoritariamente ele tem predominância em PCA. Da parcela de CRIs, 63% está aqui nesse indexador. E sendo que nem toda essa parcela da carteira de IPCA possui proteção contra a deflação. Então aqui tem cerca de 39, quase 60% que possui 60%.
Não, peraí. 39. Aqui. Cerca de. Tem que 21% da carteira de CRI não tem proteção contra deflação. Então, aqui mostrando para vocês aqui o histórico de IPCA, tenho em mente que aqui no mês de setembro, aqui resultado de 7,40 centavos, ele levou em consideração o IPCA de julho, que foi 0,26. Então, agora em agosto, com uma deflação de menos 0,11, é de esperar um resultado abaixo desses 7,4 centavos. Então, até que não deveria surpreender muito aqui esse resultado de 7 centavos, tá? O que, analisando com um pouco mais de calma, não surpreenderia. Ok? Então, esse daqui é um dos fatores que levou a esse rendimento tão ruim, de apenas 7 centavos. E outro fator que também contribuiu bastante para esse rendimento mais fraco é a parcela da carteira que não gera renda. Já que VGHF11 trata de um hedge fund, aqui tem vários empreendimentos em que a gente não tem uma geração de renda recorrente mensal. Então aqui a gente pode, principalmente, aqui tem, aqui eles falam que 37,5% tem crédito. Aqui 34% são FIIs líquidos e 28,6% são ativos ilíquidos. E aqui está incluso alguns FIIs, SPS e FDICs. Então aqui essa parcela da carteira, ela não tem uma geração tão reloginho, né, como a gente espera em fundos de papel. Então aqui a gente tem que tomar atenção nessa alguns ativos da carteira. Inclusive eu fiz aqui o trabalho de marcar aqueles ativos que não geram renda mensal. Aqui então, somar aqui agora para vocês. Primeiro a gente tem os CRs Manhattan, que estão inadimplentes. Apesar de inadimplentes não, caso de perda total, tá? Aqui está em negociação com o devedor. Eu acredito que as possibilidades sim do retorno dos pagamentos, que a gente também encerra Celina, mas que o gestor até nem mais considera aqui para o PL. Aqui mais alguns ativos onde a gente não tem uma geração de renda mensal. Esse aqui FII se for aquisição de unidades, isso aqui também não, acredito que não tem uma geração mensal. Aqui a gente tem 7,89% do PL. Esse aqui, esse FII planta retrofit, aqui já deixa bem claro que é desenvolvimento, que também tenho certeza que a gente não tem uma renda mensal. Tem alguns FIIs aqui que, alguns ativos que eu não vou saber se a gente tem uma distribuição de rendimento, né? Diz que Baltimore FII Senior, aqui está marcado que é para renda. Então eu imagino que tenha pagamento de rendimento. Diz que valora CRI Infra. Como tem para o CRI que eu vou considerar que também gera valor mensal. Aqui a gente tem esses outros dois fundos aqui que eu acredito seja desenvolvimento. 1,02. Esse daqui também vou considerar como não está gerando valor. Ok, Baltimore, esse aqui vou considerar que não gera valor, tá? Aqui também tem mais alguns que são de desenvolvimento, mais 0,38, mais 0,25. Então aqui até o momento temos 16,69% que não gera renda mensal, mas as ações que também não geram renda mensal, que já estamos em 17,23%. Agora aqui vou somar integralmente todas as SPS. Aqui somam 10,45%. Então, aqui nesse estudo, imagino que a gente tenha cerca de quase 28% de VGHF11 que não gera renda mensal para o fundo. Então, tenho isso aqui em mente na questão do rendimento, tá? Isso aqui com certeza impacta bastante. Por exemplo, nota aqui na SPE, a linha SPE, que com sessão aqui de setembro, aqui a contribuição era minúscula, né? Isso porque os ativos representam 10,45% do PL.
Então, enfim, aqui com a soma desses dois fatores, da deflação, mais essa porcentagem alta em ativos que não geram renda mensal, acho que isso aqui explica esses 7 centavos. E aqui também um detalhe importante que vocês precisam saber sobre o comportamento de gestores, é que enquanto a gente está num bear market, no mercado de baixa, o gestor ele não tem muitos incentivos a distribuir bons rendimentos, né? Porque o mercado está fechado para emissões por conta dessa taxa Selic nas alturas. Então, os gestores meio que deixam para lá essa questão dos bons rendimentos, né? Eles não se importam. Mas vocês podem ter certeza que se a gente começar a ver para um mercado de alta, o mercado começar a melhorar, você pode ter certeza que esses ativos que não geram renda vão magicamente começar a distribuir dividendos e caindo na conta que veja HF11 e com isso aumentando os rendimentos. Então aqui é um comportamento que não é exclusivo da Valora, mas com a Valora com uma gestão que não é nem um pouco para cotista, com certeza eles também atuam dessa forma. Então, acho que é isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Não é como se nada de ruim novo aqui tenha acontecido. Aqui é os mesmos problemas de sempre, né? A Valora fazendo algumas lambanças, algumas operações que conflitam de interesse. Então é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.